Antes de iniciar a ministração, eu gostaria de lembrar algo para vocês. Quantos aqui querem ser enviados para alguma coisa? Quantos aqui querem cumprir um chamado que Deus tem para você na terra? Isso. Mas nós só conseguimos fazer isso a partir do momento que nós entendemos a nossa identidade. Quem nós somos em Deus, qual o propósito de Deus para nós e o que nós precisamos fazer para alcançar aquilo que o Senhor já tem estabelecido sobre a nossa vida. Então, para falar sobre identidade, quero começar a falar sobre quem era Paulo. Paulo, antes de se tornar Paulo, se chamava Saulo. Ele era da cidade de Tarso. Ele era romano. Ele estudou sobre ali as direções de Gamaliel, que era um grande doutor. Gente, meu tempo está muito curto, tá? Então vou dar uma aceleradinha aí. Só quero relembrar vocês um pouco sobre o que a gente ministrou sobre a vida de Paulo. E Paulo, ele era um grande perseguidor da igreja. Atos 8:3 diz que Paulo assolava a igreja, ele entrava pelas casas e arrancava homens e mulheres e os levava para a prisão. Essa é a história de Saulo, um homem que perseguia a igreja. E de repente o sumo sacerdote dá uma carta para ele e fala: olha, vai lá para Damasco, que o negócio está feio lá, a igreja primitiva está avançando. Só que Saulo está indo, e Atos 9:3 diz: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor do céu. Saulo tem um encontro com o Senhor, e ali ele é transformado pela presença de Deus. Acontecem diversas coisas num lapso temporal muito curto. Deus envia Ananias para que Ananias anuncie o evangelho, e aquele que era perseguidor, ele passa a ser perseguido pelo evangelho. Aquele que destruía a igreja, agora vai começar a edificar a igreja. E ali então inicia o ministério de Paulo. Paulo, ele era um grande doutor da lei, e ele começou a pregar em Damasco. De repente ele foge ali para algumas cidades, ele volta para Jerusalém, ele faz uma amizade com Pedro e Tiago. Cara, todo mundo aqui já sabe que eu sou apaixonado por Pedro. Agora imagine Paulo ali se junta com Pedro, ele aprendendo a ser ousado da mesma forma que Pedro era. Que quando a gente vai ler Atos, no início da criação da igreja primitiva, a gente vê que Pedro, ele iniciou uma igreja através da ousadia. E Paulo, com toda a sua experiência didática, com todo o seu conhecimento de lei, junta com a ousadia de Pedro. Meu Deus, imagina o que vai dar isso. E Paulo começa a pregar corajosamente em Jerusalém. E então ele se reúne com algumas pessoas, se reúne com alguns amigos. E antes de Deus enviar, ele vai te confrontar. O Senhor, ele leva você num lugar de confronto. Ele leva você num lugar onde você precisa ser transformado. E nós temos isso a partir da oração e do jejum. E hoje essa palavra ela está construída em alguns tópicos. E o primeiro tópico que eu gostaria de falar com vocês sobre ministério é o seguinte: sem oração e jejum não tem chamado. Então, glória a Deus. A gente vai ler aqui agora Atos 13:2. Glória a Deus. Uau. Enquanto adoravam o Senhor e jejuava, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Cara, quando eu li isso, eu parei por um tempo e fiquei pensando sobre isso. Eles estavam em espírito de oração e jejum, até que o Espírito Santo vem e fala: ei, separa Barnabé e Saulo, que eu tenho algo chamado para ele. E nós precisamos entender que o ministério, ele não começa no altar.
O ministério ele não começa com palavras bonitas, o ministério ele não começa com revelações, o ministério ele começa com jejum e oração. Eles estavam orando e jejuando, até que o Espírito Santo diz: separa Barnabé e Saulo para o que eu tenho chamado. Então, se você está perdido, não sabe o que Deus tem para você, não sabe para onde você vai, o que você tem que fazer, não sabe qual é o seu propósito na terra, você tem que colocar o seu joelho no chão, a sua cara no pó e fechar a boca para o jejum, para Deus te mostrar o que Ele te separou, o que Ele tem para você. Nós só entendemos o que Deus quer para mim através da oração e do jejum. O chamado de Deus, ele vai nascer na presença. Ele não vai nascer em sala de aula, ele não vai nascer com técnicas. Ele vai nascer na presença. Não adianta você falar bonito, não adianta você ter técnica, mas não ter a presença. Muitos querem ser enviados, mas não querem orar, não querem jejuar. Desse jeito tu não vai ser enviado nem para Osasco. Nada contra, gente. Eu gosto do pessoal de Osasco, nada contra. Nós precisamos parar, ouvir, entender o que Deus quer para nós. E nós só fazemos isso através da oração. Nós precisamos orar, precisamos silenciar todas as vozes que estão ao nosso redor, silenciar os nossos próprios sentimentos. E isso é através do jejum. O jejum nós vamos nos sacrificar. Eu vou deixar os meus sentimentos, os meus desejos de lado e vou falar: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer para mim? Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5:17 diz assim: orai sem cessar. Às vezes quando estamos na dificuldade a gente ora, ou quando conseguimos alguma coisa a gente fala gratidão Deus, mas não, é sem cessar. É no dia bom, é no dia ruim, é quando estou doente, é quando não estou doente, é quando eu tenho emprego, quando eu estou desempregado, é a todo momento. Orai sem cessar. Efésios 6:12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E o segundo tópico que eu já quero ler com vocês, falar com vocês, é que o chamado é cheio de batalha espiritual. Paulo, glória a Deus. Paulo então, ele vai para uma cidade, deixa eu abrir aqui, Atos 13:5, rapidinho. E chegando a Samaria, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. É até o 12, tá? Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. E ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar a Barnabé e a Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a ele e tentava desfiar da fé do procônsul. Esses versículos falam que Paulo chega na cidade, e quando ele chega lá em Pafos, ele encontra um mágico. Agora imagina se Paulo estivesse indo sem jejum e oração. Ele encontra um falso profeta, e ali eles começam a ter um embate. Esse falso profeta, ele era um assessor do procônsul, homem, uma autoridade, alguém importante naquela região. De repente Paulo começa a anunciar para o procônsul, e aquele falso profeta começa a ter alguns embates. Então Paulo fala para ele: ei, tu vai ficar cego,
Aquele homem fica cego, volta para casa. E ali o Senhor começa a trabalhar de diversas formas. Mas o que eu quero que vocês entendam? Nós precisamos nos posicionar e estar pronto para batalhas espirituais. Então o nosso ministério ele vai começar com jejum e oração. E quando nós estamos jejuando e orando, nós estamos prontos para as batalhas. Então se prepare, porque tudo que aparecer na sua frente não é contra a carne. Você não vai brigar contra os seus amigos, mas contra as hostes espirituais que está sobre ele. Na sua escola, a sua luta não é contra aquela professora, é contra o que está nela. E se você tiver autoridade, tiver no jejum e na oração, você vai mandar aquele demônio embora, Deus vai operar e o nome de Deus vai ser exaltado. Já estamos indo para o terceiro tópico. Então nós já entendemos que eu preciso orar, que eu preciso jejuar. Agora esse é muito importante, principalmente para vocês que são adolescentes. Terceiro tópico: nem todos vão nos acompanhar até o final da missão. Atos 13:13 diz assim: e partindo de Pafos, Paulo e os que trabalhavam com ele chegaram a Perge de Panfila. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João Marcos iniciou ali então, Barnabé, Paulo e João Marcos, a primeira viagem. Mas de repente, um deles pula fora do barco. O que eu tirei de lição disso? Que nem todos vão nos acompanhar na nossa missão. Nós precisamos entender primeiro que a missão ela não é feita sozinha. O próprio Cristo tinha ao seu lado 12 discípulos que o acompanhavam e fazia com que a missão ficasse mais leve, com que alcançasse ainda mais. Então você não precisa caminhar sozinho, mas você também precisa entender que nem todos estarão contigo durante toda a sua caminhada, durante todo o seu ministério. Você precisa ter essa maturidade. O próprio Paulo, João Marcos falou: olha, até aqui eu vim com vocês, mas passou daqui, vão e sirvam a Deus. João Marcos, ele tinha acabado de ver o poder de Deus, e mesmo assim ele abandonou. Não quer dizer que ele traiu. Às vezes, se alguém te deixar, se alguém te abandonar durante a sua caminhada, durante o seu ministério, pode ser que não seja uma traição, mas seja que era para ele estar contigo somente até aquele ponto. Dali em diante ele precisaria viver algo diferente, e você também precisaria viver algo, ser esticado pelo Senhor. Nós precisamos ter essa mentalidade. João Marcos foi e Paulo deixou ele ir. E nós não podemos forçar com que ninguém venha viver a nossa missão. Aquilo que o Senhor confiou a mim, é para mim. O que o Senhor confiou para o Breno, é para o Breno. O que o Senhor confiou para o Rafa, é para o Rafa. Tem alguns que vão acompanhar, mas tem outros que não vão. Vocês precisam entender que no seu ministério, na sua caminhada, algumas pessoas vão te deixar. Isso é normal. Isso é normal, mas nós não precisamos fazer disso uma ferida para que nós não avancemos. Nós não precisamos fazer com que o abandono seja uma peça de tropeço para que o nosso ministério não avance. Paulo continuou avançando mesmo sem João Marcos. Então, se alguém te deixou, se você se sentiu abandonado, continue avançando. Quem sabe o Senhor não quer te levar para novos níveis. O Senhor não quer te levar para as novas mesas. O Senhor não tem algo novo para você. Só que você ainda não conseguiu identificar. Você ainda não conseguiu perceber. Então nessa noite que o Espírito Santo possa trazer a revelação plena do que Deus tem para você. E quem tem que estar com a gente, Ele não abandona, Ele não nos deixa, Ele não nos larga. Atos 14 diz assim: depois do abandono de João Marcos, Paulo continuou o seu ministério. Estava sentado em Listra certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, a qual nunca tinha andado. Então ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direto sobre os teus pés. Ele saltou e andou.
Ou seja, o abandono de João Marcos não fez com que o ministério de Paulo parasse. O abandono de João Marcos fez com que Paulo avançasse ainda mais. Fez com que o ministério de Paulo começasse a ser ainda mais ousado. Então, se alguém te deixou, se alguém te abandonou, se sua melhor amiga, se alguém te rejeitou, eu declaro sobre você o seu ministério avançando ainda mais. Poder e ousadia para curar, para libertar, para avançar com o reino de Deus. O último tópico que eu quero ministrar nessa noite, e é o que mais está ardendo no meu coração, desde quando o Senhor falou isso no meu coração, eu estou em oração sobre isso. Quarto tópico: feridas fazem parte da missão. O nosso chamado, o nosso ministério, ele não é só flores, terão espinhos também. Atos 14 diz assim: sobrevieram, porém, os judeus da Antioquia e Icono, e tendo convencido a multidão, e apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Ou seja, Paulo ministrando, o evangelho avançando, o reino de Deus pegando judeu, pegando gentil, todo mundo. Eles olham e falam: ei, vamos pedrejar Paulo? Eles pedrejam Paulo a nível de acharem que ele estava morto, e de repente levam ele para fora da cidade. Então, Paulo começa a ser cuidado ali. Mas um versículo que me chamou muito a atenção, pode projetar, é 14:22. Paulo, mediante toda aquela situação, diz assim: fortalecendo os discípulos, encorajando a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Cara, isso queimou muito no meu coração, porque às vezes nós não chegamos nem no nível de estarmos parecendo que estamos mortos. Somente uma pedra já quer fazer com que nós paremos o nosso ministério. Às vezes um abandono, às vezes alguém que estava com a gente, cumprindo o chamado de Deus, que sai para viver o chamado que Deus tem para ele, já faz com que a gente pare o nosso ministério. Mas Paulo, naquela situação, ele falou: nós precisamos passar por tudo isso, mas o mais importante é que o reino de Deus avance. Paulo disse que o reino de Deus avance. Deus, ele não te chamou para desistir quando estiver doendo. Deus, ele te chamou para avançar, para ir até o fim. O que importa é nós termos a revelação plena do evangelho e entendemos que a missão, ela não pode parar. O que importa é isso, nós entendemos que, cara, nós fomos chamados para que o reino de Deus avance. Cada um aqui tem um chamado. Se você ainda não entendeu, ore e jejue para que o Espírito Santo te revele e te mostre. E quando nós temos essa revelação plena do que Deus tem, do que Deus quer para nós, nós avançamos. Mas às vezes no meio do caminho acontece igual aconteceu com Saulo. Alguma pedra, alguma ferida faz com que nós paremos. E para quem estava 200 por hora, de repente, puxa o freio de mão e deixa o altar, deixa de falar de Jesus, deixa de falar por tantas coisas que Deus já fez, ou até mesmo deixa de acreditar no evangelho. Mas essa noite o Espírito Santo, ele te trouxe até aqui, para que essa palavra hoje possa ecoar dentro do seu coração. A revelação plena do evangelho, hoje ela vai ser tão clara dentro de nós, que não vai ter pedra que nos vai fazer parar, não vai ter abandono que nos vai fazer parar.
Hoje, a revelação e a beleza da santidade de Deus, ela vai ser tão forte sobre nós, que nós vamos avançar independente se estamos sozinhos, ou se estamos com João Marcos, independente se levamos pedrada, ou se levamos buquê, independente se estivermos no altar, ou se estivermos na rua, o nosso chamado ele vai avançar.